Você já sentiu que não importa o quanto você trabalhe, parece que você nunca sai do lugar? Que você tá preso num ciclo de pagar a conta e só esperar pelo próximo salário? E se eu te disser que a culpa não é sua, e sim daqueles que não te ensinaram o básico sobre fazer dinheiro? Nesse vídeo eu vou te entregar as lições brutais e transformadoras do livro Pai Rico e Pai Pobre, que infelizmente a maioria das pessoas descobre tarde demais e se descobre. Oi, gente, eu sou a Laura Pietri e seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu canal. Se assim como eu, você quer construir alguma riqueza na sua vida, você precisa saber os princípios que te levam até isso. E como eu te falei, não é algo que é ensinado nas escolas ou as pessoas falam muito sobre esse assunto. É uma coisa que a gente acaba sabendo um pouco, mas na prática não consegue fazer. E como eu já trabalhei mais de 4 anos em alguns bancos, eu acredito que eu posso agregar muito para a sua vida financeira. E eu vou te falar a real, nem as pessoas que trabalham lá entendem ou conseguem aplicar as lições que eu vou te passar aqui. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E sendo bem transparente com você, é algo que a gente precisa ter atenção todos os dias. A sua vida financeira precisa da sua atenção todos os dias. Até hoje eu cometo alguns erros financeiros que eu fico, cara, se eu não fizer isso, se eu não repetir esses hábitos, eu posso ter muito mais resultado. Só que isso só acontece quando a gente está consciente e consegue ter autocontrole diante de tantos estímulos. Então, por esse livro ter aberto os meus olhos cada vez mais, eu resolvi trazer ele aqui para você também. Esse é um livro muito falado pelo pessoal de finanças, é um best-seller, só que eu só vim ler ele esse ano. E se eu soubesse o quanto ele era bom, sinceramente, eu teria lido muito antes e teria começado a te indicar aqui muito antes. Mas como eu li esse ano, eu aprendi várias coisas que reforçaram o que eu penso e também me trouxeram novas perspectivas e que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Infelizmente, enquanto você não aprender essas lições, você vai jogar seu dinheiro fora em futilidades, fazer grandes dívidas para poder pagar essas futilidades e continuar acreditando na ideia de dinheiro fácil. Então, para te dar um resumo aqui do livro, a gente tem o Robert, que é o autor do livro, e na vida dele, ele cresceu com 2 pais. Um pai que era o pai biológico dele e era também chamado de pai instruído, porque ele era muito estudado, ele tinha feito faculdade, tinha feito pós e também era professor. Só que ele não tinha liberdade financeira, ele não conseguia fazer luxos. Ele tinha uma vida confortável, mas sem grandes luxos, sem poder fazer coisas grandiosas que o dinheiro pode trazer a oportunidade de fazer. E por outro lado, ele conhecia o pai de um amigo que era o homem mais rico do Havaí. Ele tinha várias empresas e ele tinha muito recurso financeiro. E aí o Robert entrou na missão de entender como ele poderia ser rico, como ele poderia fazer fortuna e ter uma vida confortável. E aí se dá o desenrolar da história e ele começa a ensinar 5 lições primordiais para poder conseguir fazer dinheiro e ter a famosa liberdade financeira. A primeira lição que ele ensina é que os ricos não trabalham por dinheiro. Então a primeira coisa que ele faz é fazer o Robert quebrar essa mentalidade. E que, sinceramente, se você olhar, quando eu olhei para minha vida e você também pode olhar para a sua, não é fácil quebrar essa mentalidade. Você também deve ter crescido com a ideia de que você arrumar um emprego bom, que te pague bem, pode ser a garantia da sua vida. Só que quando você olha para o tempo atual, não é bem assim que funciona. Antigamente, o seu avô, a sua avó, a sua mãe, eles poderiam passar 30, 40 anos numa mesma empresa. Já hoje, com o avanço da tecnologia, um mercado mais competitivo, não é assim que funciona. Eu já vi diversas vezes alguém achar que está garantido num trabalho e no final das contas não está. Dentro de 2, 5 anos, ser trocado por uma terceirizada ou por IA, simplesmente porque a empresa consegue ter o mesmo serviço de forma mais barata. A sua garantia de vida não pode estar baseada em um meio de conseguir dinheiro. E aí você fica preso na ideia de que para ganhar dinheiro você tem que vender o seu tempo, que esse é o único meio de fazer mais dinheiro. Só que quando você se depara que você só tem 24 horas no seu dia e que esse tempo é escasso, isso não pode ser a garantia de você fazer mais dinheiro, porque existe uma limitação muito grande. E aí ele complementa que os ricos não têm o objetivo do salário, mas sim de fazer que esse recurso trabalhe e se transforme em mais dinheiro. Ou seja, fazer que o dinheiro que você ganha trabalhe para você, vire uma renda passiva. Quando você vira escravo da ideia do salário, você não consegue enxergar outras oportunidades. E até uma coisa que ele também fala nesse mesmo tópico é que às vezes você vai ter uma oportunidade que ela não vai te pagar bem.
só que ela é a oportunidade que você precisa para aprender uma coisa específica que vai te fazer ganhar muito mais lá na frente. Então é você ter essa visão maior do que o quanto você ganha, porque senão você sempre fica preso na ideia de se eu trabalhei 1 hora, minha hora é R$ 150, minha hora é R$ 50. E aí não te abre espaço dentro da sua cabeça para você ver novas possibilidades. E a partir dessa ideia a gente vai para o nosso segundo tópico, que é a importância da sua alfabetização financeira. Você pode achar que só os ricos sabem como fazer dinheiro e é uma expertise específica deles, mas não é bem assim não. A maioria das pessoas que têm dinheiro também não sabem como lidar com dinheiro. Se você vê, tem muito médico, contador, advogado, pessoas que ganham bem e que são cheios de dívidas porque não sabem a relação entre um ativo e um passivo. E te falar, isso é muito comum. Para te explicar de uma forma bem clara, ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é aquilo que recorrentemente tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, você ter uma casa, comprar uma casa, apesar de você ter a visão que é um ativo, ela é um passivo, porque ela tá mensalmente tirando dinheiro do seu bolso. Então todo mês você tira ali 2, 3 mil reais para pagar uma parcela de um apartamento, a parcela do seu aluguel. Então isso é algo que tira dinheiro do seu bolso. Apesar de lá na frente, quando você tiver esse imóvel ser considerado um ativo, ele ainda é um passivo, porque você está morando dentro dele, você não consegue dinheiro com ele e você tem que pagar manutenções, você tem que pagar condomínio. Então continua recorrentemente sendo um passivo na sua vida financeira. É errado comprar um apartamento? Não, não é isso que eu estou falando. Mas ele é considerado um passivo na sua vida financeira. E aí a diferença que ele fala é que os ricos passam a vida toda pensando em comprar ativos e os pobres e classe médias compram passivos achando que são ativos. Então a maioria das pessoas com poucos recursos financeiros estão sempre pensando em trocar de carro, trocar de celular, comprar uma coisa nova, comprar outra coisa e aí vive nesse ciclo de compra, fazendo todo o dinheiro ser como uma torneira aberta que ele só vai embora. E ele só entra por aqui de uma via, que é o seu emprego. E por aqui ele tem diversas fontes para sair. Ou seja, não tem balanço nisso aqui. Você chega, gasta todo o seu dinheiro com outras coisas. Já o pensamento de construção de riqueza é o quê? Você pegar o seu salário e mudar para meios que te ajudem a ganhar mais dinheiro. E aí vira um ciclo de renda passiva caindo na sua carteira. Vou dar um exemplo aqui. Tem gente que compra apartamento para fazer de Airbnb. E aí esse jogo muda, porque a pessoa, ela comprou um apartamento, ela vai começar a pagar ali, mas durante um mês ela consegue fazer uma renda com aquela alocação daquele apartamento. Então, a partir do momento que a pessoa compra e aluga no Airbnb, tô falando de alguém que consegue realmente fazer dinheiro com isso, essa pessoa consegue pagar a parcela do apartamento, pagar o que precisa, administração, limpeza, essas coisas, e ainda sobra um dinheiro para ela. A partir do momento que sobra esse dinheiro, ela tá contribuindo para mais geração de riqueza. E aí esse dinheiro que sobrou, ao invés dela pegar e gastar, agora ela pode aplicar no investimento, ela pode de repente comprar um outro apartamento e aí uma nova parcela. Isso vai virando um ciclo de fazer mais dinheiro. E aí que o jogo muda. A maioria das pessoas está preocupada em duas coisas: status e satisfazer os seus desejos. E por isso não consegue construir esse ecossistema. Hoje em dia eu trabalho com alguns médicos e eu consigo ver que cada um tem um certo comportamento. Vou te dar um exemplo aqui. Existem temperamentos de pessoas. E um desses temperamentos que é a ideia de você parecer que tem muito quando você não tem. Então é a ideia de status. Tem médicos que querem estar viajando para fora do país, querem estar reformando suas clínicas do mais alto padrão, se endividando completamente para ir pensarem que isso vai dar retorno lá na frente. E aí quando chega lá, não tem o retorno esperado, porque você injetou muito dinheiro para aparências ao invés de focar realmente no que poderia te gerar dinheiro. Por isso que é tão importante você ter alfabetização financeira para que você não caia nesses dilemas e que você consiga ter autocontrole para não querer aparecer para as pessoas e ter mais foco no que realmente importa. A terceira lição é: cuide dos seus negócios. A ideia principal que ele traz é que o seu negócio não é o seu emprego. O seu emprego, ele paga as suas contas. O seu negócio, ele está na sua coluna de ativos. Então é aquilo que tem potencial ou te traz de dinheiro. Então a ideia é bem simples. Apesar de você ser um funcionário CLT, que você tem que ali cumprir horário,
para você poder ter dinheiro, você precisa pensar em construir um negócio paralelo. E seja através de realmente um novo trabalho, algo que te gere uma renda extra, seja você começando a investir em fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas, mas que esse dinheiro está rendendo para que ele vire mais. E é isso que te ajuda a enriquecer e não o seu salário. Então não tem nenhum problema em você vender a sua hora, mas que você comece a trabalhar para que um dia você não precise mais vendê-la. A quarta lição é o poder dos impostos em empresas. Ele fala que essa é uma das principais lições que os ricos fazem totalmente diferente. Eles entendem como os impostos funcionam, porque você sabe que hoje em dia você paga muitos impostos. Tanto quando você vai comprar uma comida, é deduzido do seu salário. Então tem vários meios de pegar um pedacinho, você sabe quem pegar um pedacinho do seu salário, e cada vez você fica com um pouco menos. A ideia de mentalidade de riqueza é você aprender como você pode pagar menos impostos. E isso é super possível, mas você precisa aprender como, na sua realidade, você pode reduzir isso. É você entender que pessoa física e pessoa jurídica têm impostos diferentes. É você entender também que, às vezes, um produto financeiro pode te fazer pagar menos impostos, como um PGBL, por exemplo. A partir do momento que você começa a entender isso, te sobra mais dinheiro. E te sobra mais dinheiro para você poder investir nos seus negócios, colocar mais nos seus investimentos. Então é você entender a sua realidade hoje, como o seu sistema de dinheiro funciona, a sua vida financeira, e como você pode fazer para que você pague menos, que tirem menos de dinheiro de você. A maioria das pessoas não sabe como fazer isso e acabam se contentando com a realidade, sendo que existem recursos e meios para que você consiga dançar essa música sem perder muito. E se você quiser um vídeo mais detalhado de como você pode fazer isso na sua vida financeira, comenta aí nos comentários que eu vou trazer um vídeo especial para você falando sobre esse assunto. E a quinta e última lição é que os ricos inventam dinheiro. A lição final que ele dá para o Robert é sobre saber criar oportunidades. A ideia é que você esteja sempre atento ou atenta para conseguir gerar novas oportunidades, ao invés de você esperar uma bela oportunidade. Não pode ser assim. É você desenvolvendo a sua inteligência financeira que você vai conseguir ter um olhar para quando aparece uma oportunidade que ninguém tá vendo e que você acha que vai ser boa. Uma das histórias do livro, vou te dar um spoiler aqui, é que ele bota o Robert lá para trabalhar de graça numa loja de revista e gibi dele. E aí ele fica trabalhando lá e ele fica indignado que ele não tá recebendo nada e tá trabalhando. Aí o pai rico fala: você não quer aprender sobre dinheiro? Então você tem que começar a mudar a sua visão. Você tá aqui para aprender. E aí ele descobre que lá na loja de gibi que ele tá trabalhando, vários gibis são jogados fora quando passava da estação. Enfim, aí ele vai lá tentar pegar os gibis para começar a vender. E aí a pessoa que recolhia os gibis, a empresa, eles falavam: você pode ficar com os gibis, você só não pode revender. E aí ele pensou: nossa, agora eu sou dono de gibi, mas eu não posso revender, o que eu vou fazer? O que ele fez? Ele criou, dentro lá da casa dele, da garagem dele, uma biblioteca, onde ele alugava os gibis. As crianças podiam ir lá e podiam ler o quanto gibis elas quisessem por 10 cents. E ele colocou a irmã dele para trabalhar lá. Ou seja, ele trabalhava lá na loja, mas colocou a irmã dele para poder ficar administrando a biblioteca. Ao invés delas comprarem um gibi por 10 cents, elas conseguiam ler quantos elas quisessem por 10 cents por dia. E aí essa foi a primeira ideia que ele teve quando criança para multiplicar o seu dinheiro. Ao invés de vender, ele alugava e ainda ficava para ele. E complementando essa ideia de que os ricos inventam dinheiro, ele também fala sobre arriscar. E a maioria das pessoas tem muito medo de arriscar. Só que ter esse medo limita muito as suas oportunidades, porque se você não tem medo de tentar, você já tá certo que não vai ganhar. E se você arrisca de forma calculada, de forma inteligente, entendendo essas outras lições que eu te passei aqui, o seu risco diminui muito, porque você está fazendo tudo de forma muito mais consciente e inteligente. Então não tenha medo de aprender uma coisa nova, de errar enquanto você está fazendo, porque uma certeza que você tem que ter é que durante esse caminho de empreendedorismo, conseguir fazer mais dinheiro, você com certeza vai errar. Só que você precisa aprender e seguir em frente. Não desiste. Entender essas lições é só o primeiro passo. O próximo é a prática. É você fazer isso no seu dia a dia. É você conseguir enxergar e controlar tudo isso que eu te falei. Se esse vídeo abriu a sua mente e te deu clareza de quais são os próximos passos que você precisa fazer, já comenta alguma coisa nesse vídeo, se inscreve no canal para eu saber que foi importante para você. Essas são lições realmente muito
muito importantes e que eu tô te passando isso aqui porque eu aplico na minha vida e cada vez eu tô aplicando mais. Como eu te falei, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. O importante é a gente estar consciente e focado onde a gente quer chegar. E esse é o objetivo desse vídeo, que você consiga construir a sua riqueza financeira assim como eu quero construir a minha. E esse é um dos meus objetivos aqui com esse vídeo, construir a minha base financeira, que você consiga construir a sua também. Juntos eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso ainda mais rápido. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!